Olá, estudantes! Chega mais! Vamos falar de linguagem? Linguagem é uma ferramenta que utilizamos para nos comunicarmos com outra pessoa ou outras pessoas, certo? A linguagem pode ser verbal ou não verbal. O que você entende quando eu faço? Eu tenho certeza que você pensou, está tudo certo. Pois é, esse é um exemplo de linguagem não verbal. Pois é, falamos da linguagem não verbal. Mas e a linguagem verbal? O que seria? É aquela em que usamos palavras para representar a nossa comunicação. E essas palavras podem ser faladas ou escritas. Para ficar ainda mais fácil, observe essa imagem. O que será que ela representa? Com essa imagem, nós percebemos que neste local não podemos fazer bagunça, não podemos fazer barulhos e nem dar risadas. No mínimo, a gente pode falar baixinho. Pois é, então não precisa de palavras para representar e você compreender a comunicação. Esse é um exemplo de linguagem não verbal. Agora, observe esta imagem. Está escrito: não pise na grama. Não tem imagem, mas você pode ler e as palavras estão indicando a comunicação. Com ela, você já entende que não deve pisar na grama. Então, esse é um exemplo de texto com linguagem verbal. Ah, estamos falando de texto verbal e não verbal. Mas você sabe o que é um texto? Texto é uma produção verbal ou não verbal que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. E não acabou por aí não. Existe um outro tipo de texto onde as palavras e imagens se articulam. Esse é o texto de linguagem mista, um texto misto. Observe o cartaz. Nele está escrito: bullying não é brincadeira, e uma mão com este gesto. Agora imagina, se só aparecesse a frase, será que ficaria este cartaz com sentido? Ou se só aparecesse esta mão, você compreenderia a mensagem? Então, esse é um exemplo de texto misto. Nesse caso, os elementos estão articulados para que a mensagem seja passada e cause a impressão desejada, que é informar, instruir e conscientizar. Agora que você já sabe a diferença entre um texto verbal e um texto não verbal e como esses elementos se articulam para criar uma mensagem, que tal produzir um texto misto? Solta a criatividade, produz aí um cartaz, um meme, uma história em quadrinho, manda ver, compartilha conosco. Até mais!